Eu converso com o Dr. Rubens Moscatelli, advogado e presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, queria falar um pouquinho, esse laudo de auto-vistoria é diferente do Corpo de Bombeiros, não é? Tem pessoas que juntam os dois, viu, Mônica? Por desconhecimento. Porque são duas legislações completamente diferentes. Apesar de serem municipais também. Uma é a lei complementar, laudo estrutural é a lei complementar 441 de 2001. Tá. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, ele tem duas legislações. Uma municipal, que determina que é a prefeitura que tem que exigir esse documento de cada condomínio. E também tem o decreto estadual, que é o que vai apontar como você vai fazer a prevenção de incêndio, até mesmo nos condomínios que já tinham, a partir do momento em que entrou em vigor. É um decreto estadual de 2001. E a periodicidade qual é? Então, na verdade, o caso dos extintores tem uma legislação diferente. Toda vez que você utilizar, você tem que recarregar, a recarga. Todo ano você tem que recarregar. Tá. O auto de vistoria do Corpo de Bombeiros são 3 anos. Né? Mas não são todos os condomínios que tem que fazer. Ah, não? Não, por quê? Porque há condomínios, por exemplo, com determinada quantidade de andares, que você não tem obrigatoriedade de ter extintores. Mas ou como que é possível algumas isso? normas. A legislação permite. Mas é esquisito, não é? Mas é que em Santos Porque pode pegar fogo, independente se são 2, 3 ou 10 andares. Não, mas eu não digo na questão de não ter o extintor, mas o auto de vistoria, quer dizer, ele completar, fazer aquele padrão todo, todas aquelas situações. Vai ter mangueira, vai ter luz de incêndio, que é exigido para alguns, nesse caso não é exigido são nos totalmente. prédios menores, vamos Exatamente. dizer. Então a gente tem situações diferenciadas. Nesse caso são 3 anos a validade desse auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. E ele tem que atender aos padrões, porque é assim, embora quem faça a fiscalização do auto de vistoria seja a prefeitura, para que você obtenha a certificação, o documento comprobatório de que o seu imóvel, lá, o seu condomínio está de acordo, há necessidade de que o Corpo de Bombeiros compareça e faça uma vistoria. Uma ou mais vistorias, né? Na verdade, se ele encontrar alguma irregularidade, ele vai determinar que você conserte para que possa conferir o auto de vistoria. Então, no caso, a responsabilidade é da prefeitura, mas em parceria com o bombeiro. Exatamente, porque o bombeiro que tem a questão técnica de saber se aquelas situações colocadas para combate a incêndio vão ser eficazes ou não. Por exemplo, são situações muito normais até dentro dos condomínios aqui em Santos. Você antigamente era permitido fazer as famosas escadas, vamos dizer assim, retas, né? Certo. Que isso aí para incêndio é horrível, porque causa muito problema de locomoção, as pessoas caem, enfim, na hora de um pânico. Hoje em dia não se admite mais fazer esse tipo de escada. Então, para aquelas escadas que já existem, você não vai demolir e fazer outra. E como que é feito Você hoje? tem que fazer o aviso. Avisar que a escada é daquele estilo em 90 graus. Isso tem que estar em todos os andares, nos locais de acesso, tudo isso tem que ser, uma adaptação da norma. Mas isso coíbe realmente acidente? Na verdade, o que acontece? As pessoas, grande parte das situações acaba coibindo por quê? Porque você vendo pelo menos é a lógica que eles utilizam, você vendo o aviso, isso acaba entrando no seu inconsciente, no subconsciente. E aí você já sabe que aquela escada é problemática ou não é. Entendeu? É até a questão da repetição. Assim como quando tem no elevador que... Para verificar se ele está no andar. Se ele está no andar. É uma situação que é até meio ridícula, né? Porque a gente olha e fala, gente, pelo amor de Deus, né? Mas a gente tem que levar em consideração o quê? Esse caso aí do elevador, é uma instrução dada para o adulto para que coíba o menor. Ou até o maior, porque às vezes a pessoa não tem mais aquela mesma questão do entendimento. Porque veja, olha meu filho, olha, na hora que você for lá, veja se o elevador está, olha, se estiver escuro não entra. Porque você está vendo aquele aviso ali. Entendi. É muita questão de repetição mesmo. Agora, quais são os tipos de acidente que podem ser prevenidos com esse laudo? Olha, o auto de vistoria de bombeiro
muitas vezes ele é complexo, porque ele depende de algumas situações, em alguns condomínios é mais difícil acontecer. Por exemplo, ele obrigatoriamente, o condomínio tem que ter uma brigada de incêndio. Então as pessoas dentro do condomínio, e aí você envolve funcionários do próprio condomínio, funcionários dos condôminos, os condôminos também, tem que se envolver. Cada andar tem que ter alguém responsável por instruir as pessoas a evacuarem o prédio, por exemplo. E aí depende de fazer um curso. Então a empresa ou a pessoa que vai aplicar esse curso, ela tem que ter um credenciamento. Já começa daí. Ficar um pouquinho mais difícil, porque você primeiro tem hoje que as pessoas não têm mais tempo para isso. Sim. Né? Outras que têm tempo não têm paciência. Não estão ali eventualmente para isso. Não querem se envolver com isso. Então essa é a dificuldade maior. Mas isso é exigido, é uma coisa que é obrigatória e que as pessoas às vezes deixam de lado. Vamos falar mais daqui a pouco. Com certeza.